entrada do Sol no signo de Escorpião pode mexer com você? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? A temporada escorpiana tá chegando e sabe como você pode aproveitar ao máximo esse período? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre o trânsito do Sol em Escorpião. Então, para você acompanhar o nosso papo astrológico, nada melhor do que você ter em mãos o seu mapa astral. Se você já tem ele aí, vambora. Se você ainda não tem, calma, sem problemas. É só você clicar aqui no link da tela ou no link da descrição do vídeo ou acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral grátis. Você vai receber a mandala do seu mapa astral com todas as posições dos astros no seu céu de nascimento. Então vai lá, gera o seu mapa e volta pra cá que eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Ah, e fica comigo até o final, porque eu tenho uma segunda dica e obviamente quero saber tudo que você aprendeu aqui no nosso papo astrológico. Mas afinal de contas, como que a entrada do Sol em Escorpião pode mexer com você? O Sol vai entrar nesse signo no dia 23 de outubro e vai fazer a sua trajetória até o dia 22 de novembro, quando entra no signo de Sagitário. Cada planeta tem uma função na nossa vida e a função do Sol é colocar luz e consciência em tudo aquilo que os seus raios tocam. Ele é o centro organizador da nossa consciência, é a lente através da qual a gente enxerga o mundo. Então é como se fosse o óculos. E quando o Sol muda de signo, é o momento então de mudar as nossas lentes. E o que fala então as lentes de Escorpião? A lente de Escorpião é mais intensa e está sempre buscando oportunidades de viver grandes e profundas transformações. Então, se a gente sai das lentes librianas, que deram um foco na parte de relacionamento, nesse entendimento de como que um eu mais outro vira um nós, estabelece uma parceria, uma interdependência, aqui em Escorpião a gente tem uma oportunidade de fazer um aprofundamento dessas relações. E uma palavra aqui que eu sinto que é muito importante é a intimidade. E não só a intimidade física, que é a sexualidade, que obviamente é algo muito importante aqui para esse signo. Até porque a gente não tá falando apenas de parcerias amorosas, né? Mas a intimidade, que é poder ficar nu na frente do outro, não só fisicamente, mas emocionalmente. Poder trazer a nossa personalidade com inteireza para algum encontro, onde a gente ali traz toda a nossa luz e toda a nossa sombra, todos os nossos dons, virtudes, habilidades e também os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas feridas, rejeições, e ter um espaço seguro ali onde a gente consegue falar sobre isso. E falando sobre isso, obviamente, tudo se transforma. E aquele encontro vira um vaso alquímico, né? Onde uma grande e profunda transformação pode acontecer. Então essa intimidade ela vai ser muito importante, porque é justamente ali onde vai viver o aprofundamento desses encontros, é onde tem a possibilidade de viver a intensidade das emoções, é um signo que tem a coragem de olhar para essa sombra, né? De olhar para essas feridas e de fazer os movimentos necessários para buscar uma autorregeneração. Então, algo importante de a gente se questionar nesse momento é o quanto a gente tem conseguido ter relações de intimidade. Quem são as pessoas que a gente se sente seguro para falar sobre as nossas dores? E que seja, se às vezes o lugar onde a gente consegue realmente falar sobre algo mais profundamente é um espaço terapêutico,
ok? É a parceria necessária para que esse aprofundamento possa acontecer de uma forma segura, né? Mas é aonde eu consigo desenvolver esse aprofundamento e consigo olhar para mim, né? Nesse movimento de autodescoberta. E é também, então, nesse encontro que acontecem as grandes e profundas transformações. Então, é ali que o outro, através dos seus valores, me transforma e, obviamente, eu também transformo o outro com aquilo que eu tô levando para aquele encontro. E, como diz o Jung, né, as duas pessoas ali, como uma reação química, saem transformadas daquele encontro. Inclusive, para isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: eu te amo não só por quem você é, mas por quem eu sou quando estou com você, que é justamente o que o outro no que o outro me transforma, ou o que o outro desperta em mim que já é meu. Desperta o meu melhor, desperta o meu pior. Então, o que os encontros produzem em mim? E em falando dessa intimidade, uma vez eu ouvi falar que eu achei tão bonito, que o momento de maior intimidade que a gente pode ter com uma pessoa é dormir ao lado dela. Porque ali a gente está totalmente entregue, né? Confiante de que ali é um lugar seguro para se estar, né? Então, a gente pode refletir sobre isso também, né? Quais são esses lugares em que a gente se sente seguro, que a gente consegue se entregar completamente, seja até mesmo para dormir, né? Que pessoas são essas? Que encontros são esses? Que situações são essas? E um signo que, quando a gente pensa ele associado às estações do ano, ele está associado ao outono mítico, na ideia de que é o outono do hemisfério norte, mas que, porque a astrologia foi feita, né, concebida, associada às estações do hemisfério norte, mas aqui no sul, na época que a gente tem Sol Escorpião, a gente está em outra estação. Mas ele está então na sua imagem associada ao outono, o auge do outono. E o que é o auge do outono? É o momento em que as árvores perdem todas as suas folhas. E essa perda das folhas não é por, né, desleixo, é porque a natureza está se preparando para enfrentar o inverno. E para enfrentar o inverno, precisa se desapegar de tudo aquilo que já não é mais essencial à sobrevivência. E é por isso que as árvores fazem esse grande desapego. Então, pode ser um momento também importante de a gente se questionar, né? Será que tem coisas que não são mais essenciais à nossa individualidade, que a gente continua mantendo? Será que não é a hora de realmente fazer um desapego? Porque isso vai abrir espaço para que algo novo possa florescer na próxima estação? Então, essas também são perguntas importantes para serem feitas ao longo dessa temporada de Escorpião. E uma outra frase que eu gosto muito associada a esse signo é uma frase que dizem que é da Clarice Lispector, mas não encontraram fontes para confirmar isso. Mas ela diz assim, né? Não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras, não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma, com a certeza de que não serei a mesma para sempre. Então, para mim, essa é uma frase que traz muito essa energia de Escorpião, porque não sei amar pela metade, né? Então, não sei viver as coisas sem essa inteireza, sem essa intensidade. Não sei viver de mentira, né? Então, só sei trazer quem eu sou com tudo aquilo que eu sou, né? Com todas as minhas inseguranças, com todas as minhas sombras. Não sei voar de pés no chão, né? Porque existe aqui realmente essa força de viver as emoções e as experiências com toda a intensidade que aquilo tem. Talvez por essa consciência da impermanência das coisas, né? É um signo que tem uma ânsia de viver, por esse instinto de sobrevivência, obviamente, mas tem essa ânsia de viver aquilo que precisa ser vivido, porque daqui a pouco esse momento passou e aquilo já não existe mais.
Então, tendo consciência da impermanência das coisas, o que será que a gente pode, né, ou deseja investir, olhar, cuidar nesse momento? O que é prioridade? E o que eu desejo desapegar para abrir espaço para focar, concentrar, priorizar, né? Nisso que agora eu entendo que é realmente importante. E aqui o desapego, gente, não é aquela blusa velha que você não quer mais e tipo, ah, tá. O desapego tá falando de um apego que existe. Então, existe um luto a ser feito daquilo que se perde. Então, é um momento importante também para refletir sobre isso, né? Quais são os lutos que estamos vivendo, precisamos desapegar e viver, né? E fazer esse luto. E, obviamente, o quanto a gente vai se transformando nesse processo. Porque se toda transformação implica em alguma perda, a gente desapega para poder se transformar e para poder viver esse processo da fênix, né? Em que esse pássaro mitológico que pega fogo e das próprias cinzas renasce um novo pássaro. Então, quais são as mortes, né, que precisam ser vividas, que não precisam ser mortes físicas, mas mortes subjetivas, né, processos. Quantas vidas se vive em uma vida? Então, essas são algumas possibilidades de a gente olhar através dessas lentes do signo de Escorpião. Durante a trajetória do Sol no signo de Escorpião, o Sol vai estabelecendo diálogos, conversas com outros planetas, que são os aspectos. Esses aspectos podem apoiar ou desafiar o Sol de exercer a sua função. Eu gosto de pensar essa temporada, que dura aproximadamente 30 dias, em 3 momentos, que são os 3 decanatos. O primeiro decanato começa no dia 23 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. Nesse primeiro momento, o Sol vai estabelecer uma linda conversa com Saturno, e Saturno é um princípio de realidade. Então, pensando que o potencial dessas lentes de Escorpião é a gente criar intimidade, criar espaços seguros para olhar para as nossas vulnerabilidades, medos, inseguranças, aqui o Saturno ele só contribui para esse processo, porque ele é um princípio de realidade que faz com que a gente consiga olhar para as coisas como elas estão verdadeiramente. Tanto aquilo que tá bom e que tá legal e que a gente quer manter, quanto aquilo que não tá como a gente gostaria e o que a gente precisa fazer então para reorganizar e reestruturar. Então aqui ele só contribui para esse processo, a gente lidar com algumas realidades e ter um amadurecimento para vislumbrar o que é possível ser feito. E aí trazer até um plano, uma organização, um planejamento do que a gente pode fazer. Ainda nesse primeiro decanato, o Sol vai fazer também uma conversa super bonita com a Lilith. E a Lilith é essa força de insubordinação que revela pra gente o nosso mais profundo desejo e aquilo que é inegociável. Então, se Escorpião também fala de um autoconhecimento profundo, de entender o que a gente precisa desapegar e que não serve mais a nossa individualidade, a Lilith aqui traz também essa coragem, essa insubordinação, para que a gente possa simplesmente pegar as nossas malinhas e ir embora de alguma situação que não está mais em acordo com aquilo que a gente precisa viver. Então ela traz essa priorização, né, desses desejos profundos e como então a gente pode fazer um movimento de ir embora de situações que não estão em acordo, que não estão respeitando esses nossos desejos. E esse primeiro decanato também vem com o eclipse lunar do dia 28 de outubro. Então, essa entrada do Sol em Escorpião acontece entre eclipses, porque a gente teve um eclipse no dia 14 de outubro, ainda com o Sol em Libra, e agora, então, esse eclipse lunar, em que o Sol vai estar em Escorpião e a Lua em Touro. E aqui a gente tem, na verdade, o último eclipse dessa série de eclipses no eixo Touro e Escorpião, e sendo um eclipse lunar, é um eclipse que tende a mobilizar mais as nossas emoções. Então, para as pessoas que são mais sensíveis, já estão sentindo essa temporada de eclipses 3 semanas antes, 3 semanas depois, aqui é um momento de a gente ficar realmente atento
às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao que pode ser revelado por esse eclipse em termos dessas profundas emoções. Lembrando que o eclipse lunar acontece numa lua cheia, então a gente tendo o Sol em Escorpião e a Lua em Touro é sempre também uma busca por encontrar o equilíbrio entre essas energias, né? Trazendo a consciência da impermanência das coisas e tendo consciência disso, buscar entender o que então eu quero cuidar e manter enquanto eu tenho. E muitas vezes, para fazer a manutenção de algo que é importante, a transformação vem como uma grande ferramenta para manter aquilo que se deseja manter. Então, assim, essas energias vão se combinando e para os aprendizados emocionais que a gente vai ter ao longo dessa temporada. No segundo decanato, que vai do dia 2 de novembro ao dia 12, o Sol vai estabelecer uma conversa mais tensa com Júpiter. E Júpiter é o planeta da melhoria contínua, né? Ele quer sempre mais, melhor e além. Então ele pode revelar algumas insatisfações. E tudo bem, a gente estar insatisfeito com alguma coisa e buscar melhorar isso. O problema é quando essa insatisfação ela toma uma proporção muito grande e a gente acaba perdendo o contato com aquelas coisas que estão boas, que estão legais e que estão fazendo a diferença na nossa vida. Então, nesse momento, a gente precisa ter um pouco de atenção para não cair nessas carências pelo excesso, né? De que, tá bom, tá ótimo, mas podia ser melhor, né? E poder olhar aquilo que pode ser melhor como uma oportunidade mesmo de investimento, de crescimento, de ir além. E aí focar para que isso possa ser feito, mas sem que isso traga esse incômodo, né? Em relação a outras coisas que podem estar super legais. E por último, mas não menos importante, no terceiro decanato, que vai do dia 12 ao dia 22 de novembro, o Sol vai estabelecer algumas conversas. A primeira é uma oposição com Urano, que é uma conversa mais tensa. Ali a gente pode ter a dimensão de algumas coisas que precisam mudar, a gente pode ter um senso de urgência realmente de fazer alguns movimentos, especialmente em função de um desejo de liberdade, mas é preciso ter calma, porque o Urano tem muita pressa e como é uma conversa mais tensa aqui, pode ser que a gente não tenha, né, a paciência necessária para fazer essas mudanças com segurança. Então, respira, inspira, não pira, entende claramente o que precisa ser feito, mas atenção para não se atropelar nesse movimento. Até porque, logo que estiver terminando esse Urano, né, essa oposição com Urano, o Sol vai começar a estabelecer uma conjunção com Marte, que é justamente esse planeta, né, da ação, do movimento. E nessa caminhada junto com Marte, que vai durar um tempinho aí ao longo do mês, o Marte junto com o Sol vão estabelecer também algumas conversas bem fluidas com o Netuno e com o Plutão. Então, aproveita esse início desse decanato para ter clareza das coisas que precisam ser mudadas, transformadas, especialmente em função de uma maior liberdade, e deixa mais para a segunda parte do decanato ali, os últimos 5 dias, para realmente fazer os movimentos necessários, tomar as ações, porque aí a gente vai ter essa conversa fluida com o Netuno, que permite a gente agir de uma forma mais intuitiva, sem forçar a barra de nada, mas também sem deixar passar uma oportunidade que seria importante, e porque também essa conjunção ali do Sol com Marte vai também estabelecer essa conversa fluida com Plutão, que é o planeta que fala das grandes e profundas transformações. Então que Urano possa indicar quais são as rupturas que precisam ser feitas e com paciência depois a gente possa fazer os movimentos tomando as ações necessárias de forma intuitiva e com toda a coragem de fazer os desapegos necessários com Plutão. E como que a gente pode aproveitar ainda mais essa temporada? Aqui vem as minhas sugestões terapêuticas. Escorpião é um signo de água e, como a gente sabe, entrar em contato com o elemento desse signo na natureza é sempre uma forma de a gente se reenergizar. Então, quem puder tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, ou simplesmente reservar um momento de fazer um banho mais especial com alguns óleos essenciais, né, com, enfim,
com alguns sais de banho que permitam esse momento de relaxar e de se reenergizar com a água. Para além disso, algo importante também em relação ao signo de Escorpião é a questão do controle. Como existe essa consciência da impermanência das coisas, o que é possível, esse signo gosta de estar ali no controle da situação. Mas nem sempre a gente tem o controle. Então, para isso, eu também gosto muito de trazer a oração da serenidade, que diz assim: que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre elas. Então, num momento em que a gente estiver ali buscando, ter controle sobre alguma situação, chamar essa oração para conseguir distinguir aquilo que verdadeiramente você pode fazer algo a respeito e aquilo que vai caber a uma aceitação e passar pelo processo, de transformação, desapego, luto e regeneração ao final. E quais são os óleos que podem contribuir para essa temporada de Escorpião? O primeiro é o cipreste, que é o óleo da transformação. Então, tanto em momentos de estresse e tensão, esse óleo ele acalma, levando a gente para esse movimento de interiorização, quando a gente silencia e busca essa sabedoria interior e esse amadurecimento. Com isso, a gente consegue liberar algumas mágoas, ressentimentos, emoções difíceis. Então, é um óleo que ajuda também nos processos de luto e por isso vai ser ótimo para qualquer transição, transformação que você esteja atravessando. Um óleo super legal também é o óleo de cenoura, que é o óleo da regeneração. Então, ele traz tranquilidade, especialmente em alguns momentos de instabilidade emocional, instabilidade interior. Ele dá apoio e suporte em relação ao medo de perder, que é algo importante para esse signo. E é um óleo estimulante, revitalizante, que traz energia, traz presença e permite o autoconhecimento e a autodescoberta, tão importante para as profundas transformações escorpianas. E por fim, para trazer também um óleo aí que envolve a questão da sexualidade, a gente pode também usar o sândalo, que é um óleo que faz essa conexão com a sexualidade sagrada, É um óleo da sensualidade e ele desperta mesmo, o desejo sexual, tanto masculino quanto feminino. Então, para quem quiser aí se conectar com essa energia, esse óleo pode ser bem interessante. E os florais? Um floral que pode ajudar muito nessa temporada é o floral Sagebrush, do sistema da Califórnia. Ele serve para aquelas pessoas que estão muito apegadas a quem elas são, a quem elas acham que deveriam ser, apegadas a situações, ambientes, coisas, apegos que são sufocantes e caóticos e que podem estar atrapalhando alguma transição. Então, esse floral, ele traz a consciência daquilo que é essencial e justamente então podendo fazer o desapego daquilo que não é mais necessário e abrir esse espaço para que o novo possa florescer. Então é um floral super interessante para esses momentos de desapego e transição. Então, depois de descobrir aquilo que é essencial e desapegar daquilo que é desnecessário, é o momento de viver essas grandes e profundas transformações. E para esse momento, um floral muito legal é o floral Fireweed, também do sistema da Califórnia. É um floral que conecta a nossa alma com esse fogo alquímico, que traz o poder de regeneração e de nova vida. Então, é um floral muito conectado com a imagem da fênix, que justamente pega fogo, morre e renasce das próprias cinzas. Então, para se conectar com essa força de renascimento e regeneração, esse é um floral que pode impulsionar nessa direção. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa energia do Sol em Escorpião e quais os assuntos que a gente vai poder colocar luz e consciência ao longo dessa temporada e também trazer algumas sugestões terapêuticas para vocês aplicarem no dia a dia de vocês.
Então, se vocês gostaram desse conteúdo, me conta aqui nos comentários. E se você quiser ir além de tudo isso que a gente viu aqui, é aqui que vem a minha segunda dica. Ou talvez mais que uma dica, e mais até do que um convite, algumas pessoas aqui podem sentir isso como um chamado. Eu sempre falo que eu sou formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, e a verdade é que ela tem uma grande influência em eu estar aqui hoje compartilhando isso tudo com vocês. Porque há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo a minha escolha profissional, ela, conhecendo o meu mapa, me sugeriu alguns caminhos. E foi ali que eu escolhi a psicologia. E a psicologia me trouxe para o Rio de Janeiro. E foi quando eu me mudei para o Rio que eu comecei a estudar astrologia com ela. E ali muita coisa mudou, muita coisa se transformou, porque eu fui para essa aula, né, em busca de conhecer a astrologia, e o que eu obtive ali foi muito além disso. Eu comecei com o autoconhecimento, entendendo muitas coisas sobre mim, e depois comecei a colocar, né, mapas de amigos, de família, e comecei a compreender o outro. E que a gente pode até não concordar, mas a gente entender a diferença do outro é muito potente. E é o que a Cláudia fala muito, que a astrologia não é só uma ferramenta de autoconhecimento, mas é uma ferramenta de alterconhecimento. E aí, depois de ter autoconhecimento, alterconhecimento, foi o momento em que, bom, quando os amigos sabem que você estuda astrologia, eles começam a pedir, né, pra você fazer um mapa, e eu tive uma amiga que insistiu fortemente, e nessa insistência chegou o dia que eu realmente fiz o mapa para ela, e nesse dia foi também um dia que eu considero a minha primeira consulta de verdade, né, profissionalmente, porque ali a troca foi tão intensa, foi tão profunda, que eu entendi o poder da astrologia como na possibilidade de oferecer esse autoconhecimento e autodesenvolvimento para o outro. Foi uma consulta super emocionante, essa minha amiga chorou bastante com as coisas que eu trouxe, então foi um momento que virou uma chave ali, né? Então, qual que é o chamado para hoje? É que você também pode estudar com a Cláudia. E você não precisa vir morar no Rio de Janeiro para isso, porque o curso ele é online. Então, hoje você pode ter acesso a todo esse conhecimento astrológico, do que são os planetas, do que são os signos, do que são as casas astrológicas, como ler uma mandala astrológica e o entendimento dos trânsitos, das progressões da evolução solar. Então você pode ter todo esse conhecimento astrológico, mas mais do que isso, você pode obter tudo isso que eu compartilhei com vocês, né? Uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de alterconhecimento, conhecimento do outro, e o poder disso para não só você se ajudar, mas poder ajudar outras pessoas. Então, seja qual for a motivação do seu desejo de estudar astrologia, eu mesma não comecei a estudar astrologia pensando em ser astróloga, né? Não foi essa a intenção, mas eu sinto que a astrologia ela sempre me fisgou, né? Sempre me chamou, foi um chamado, por isso que eu uso essa palavra aqui. E para quem quer se tornar astrólogo mesmo, astróloga, aí você vai ter toda a formação necessária para isso. Ou se você tem alguma outra profissão que a astrologia possa ajudar com todo esse conhecimento, e a astrologia pode ajudar em tudo, porque a astrologia é uma linguagem simbólica e ela pode trazer insights para tudo na vida, né? Então, bom, eu sou suspeita para falar, né? Então tudo isso está ao seu alcance, e se você sente que isso é um chamado para você, esse é o momento. Então agora você pode estar se perguntando o que eu preciso fazer para seguir esse chamado. É muito simples, é só você clicar aqui no link da tela que vai te direcionar para você obter mais informações sobre essa trajetória de estudo com a Cláudia. O link também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, dá uma olhada, segue esse chamado, né? E
embarca nessa grande viagem que é a astrologia, né? Com todo esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoconhecimento e a possibilidade de contribuir para a vida de outras pessoas. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!